Olá, chegamos ao último vídeo do Evangelho de João. João capítulo 21 parece um acréscimo. É importante deixar claro isso porque João está escrevendo esse Evangelho provavelmente entre os anos 80 e 85 da era cristã. Pedro já havia morrido em Roma por volta do ano 67, segundo a tradição. Ele foi executado em Roma, crucificado de cabeça para baixo, sob as ordens de Nero. Então, havia, de uma certa maneira, uma dívida com relação a Pedro. Quando você lê os evangelhos sinóticos, nenhum deles coloca Pedro nesse momento de retratação. Então eu creio que João, o apóstolo, percebendo essa necessidade de explicar para os cristãos que o apóstolo Pedro, ele tinha tido uma oportunidade de se retratar diante de Jesus, ele então escreve o capítulo 21. Você chega no capítulo 20, lá no final, João fecha. Para ele o evangelho está pronto. Aqui nós poderíamos terminar no capítulo 20 e acabou a história. Mas eu creio que o Espírito Santo colocou no coração de João, dizendo, não, abre mais um capítulo e explica agora, nesse capítulo, o incidente da Galileia. E nesse incidente da Galileia, o que você percebe é que Jesus tem a terceira aparição aos discípulos. Então, as duas primeiras, um no domingo, outro no outro domingo, e um com Tomé, outro sem Tomé e tal. E agora, Jesus aparece a eles na Galileia. Então entendam, eles estavam lá por ocasião da Páscoa, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Alguns dias depois eles vão para a Galileia, retornando para a sua vida normal. E quando ele chega lá, Pedro chama os seus amigos e fala, vamos pescar? E eles vão até o mar da Galileia para pescar. Estavam ali retomando a sua antiga atividade antes de Jesus tê-los chamados. Eles eram pescadores. E não entenda que eles foram pescar lá como muitas pessoas fazem, na beira do rio, com uma varinha de pescar, coisa parecida. Não, era uma pesca profissional. Eles foram com o barco até uma certa altura e estavam lançando rede para tentar pegar peixe e retomar a vida normalmente. Acontece que, enquanto eles estavam lá, Jesus aparece. E Jesus vem à praia e está ali andando, eles percebem. E quando então Jesus fala com eles, João é o primeiro a reconhecer que é Jesus. E João imediatamente diz, olha, é o Senhor. E João entrega a Pedro, dizendo que Pedro estava despido, né, no barco. Ele pula para a água e aí então eles trazem o barco depois que eles fizeram essa pesca maravilhosa aí de 153 grandes peixes. Eles tinham tido uma experiência bem parecida com aquelas que eles tiveram lá no começo, quando Jesus chamou eles. Então parece uma espécie de reprise do que aconteceu inicialmente. Jesus encontra eles, chama eles, agora Jesus morre, ressuscita e eles estão lá de novo. Aí Jesus vai lá e chama eles de novo. E quando eles vêm, Jesus então tem ali um pão, um peixe e come com eles. E eles ali então veem Jesus pela terceira vez ressuscitado. É neste momento que Jesus chama Pedro para um particular. E neste particular é interessante que João dá alguns detalhes, que esse detalhe em português não fica muito evidente. Porque a gente usa uma palavra só para a palavra amar. No entanto, no grego aqui, que João está escrevendo o seu evangelho, Jesus inicialmente começa a perguntar para Pedro assim, Pedro, você me ama ao ponto de morrer por mim? E a resposta que Pedro dá é, tu sabes que eu não te amo tanto assim, eu te amo como um amigo. Aí Jesus diz para ele, então você cuida das minhas ovelhas. Num segundo momento, Jesus volta a perguntar para ele e diz assim, você me ama ao ponto de morrer por mim, dar a sua vida por mim, de uma maneira sacrificial? Pedro diz, não te amo assim, eu te amo como um amigo. Aí Jesus novamente diz para ele, então cuida dos meus cordeirinhos. Quando
Jesus pergunta pela terceira vez, a pergunta de Jesus é modificada. Jesus já não pergunta para ele assim, ó, você me ama ao ponto de morrer por mim? Jesus fala assim, Pedro, você me ama como um amigo então? E Pedro diz, sim, Senhor, é isso mesmo, eu te amo como um amigo. Ou seja, o amor que eu tenho por ti não é um amor tão grande que eu posso chegar ao ponto de dizer assim, eu vou morrer por ti. Porque foi exatamente isso que ele disse antes de negar Jesus. Quando Jesus disse assim, olha, os homens vão pegar o Filho do Homem, eu vou ser entregue na mão dos pecadores e vocês me abandonarão. Pedro falou, eu não, eu vou morrer por ti. E ele negou. Agora Jesus, em 3 ocasiões, em 3 perguntas, restaura Pedro. Dá a Pedro uma nova oportunidade. E Pedro agora é sincero. Mas não somente sincero com Jesus, ele é sincero consigo mesmo. Ele admite que ele foi soberbo, orgulhoso, prepotente, que ele confiou na sua própria capacidade, que ele achava que era capaz de morrer por Jesus e não era. E agora ele está dizendo, ó Jesus, a verdade é essa, eu sou esse Pedro, esse medroso, esse cara que fala que te ama ao ponto de morrer por ti, mas te nega diante de uma empregada do sumo sacerdote. Então essa admissão da verdade é o suficiente. Jesus então aceita o testemunho de Pedro, dizendo assim, eu te amo só como um amigo. Se for para morrer por você, eu não estou pronto ainda. E de fato não estava, somente estava pronto para morrer por Jesus depois que recebeu o Espírito Santo. E isso aconteceu depois então no ano 67, quando ele cumpre aquilo que ele disse lá naquele dia da negação, e aí então ele morre por Jesus Cristo. Então essa restauração de Pedro vem também acompanhada de uma nova chamada. Jesus fala para ele, então Pedro, já que você me ama apenas como um amigo, demonstre isso, cuidando das minhas ovelhas. Jesus então comissiona Pedro para o trabalho pastoral. E quando você lê a primeira carta de Pedro, capítulo 5, ele se apresenta como pastor, aquele que pastoreia o rebanho que Cristo confiou a ele. Muito bem, e João aproveita, depois de ter relatado a restauração de Pedro, para esclarecer uma lenda que corria ali na região de Éfeso. As pessoas acreditavam que, por alguma razão, não sabemos como isso chegou ao conhecimento deles, mas que Jesus tinha dito a João que João não morreria até a sua volta, até a volta de Jesus. Então, as pessoas estavam olhando para o João, e João estava bem doente já, estava possivelmente já bastante debilitado pela idade, e eles ficavam olhando para João dizendo, este homem não morre sem Jesus voltar. Então eles estavam começando a ter uma ilusão em relação à volta de Jesus. E o que João esclarece? João diz assim, olha, depois de ter conversado com Pedro, Jesus olhou e falou para o Pedro assim, Pedro, você vai ficar velho. Vai chegar um momento em que você não conseguirá trocar sua própria roupa. Alguém vai trocar a roupa para você. É uma figura de dizer assim, você vai ficar velho. E verdadeiramente Pedro ficou velho. Ele deve ter morrido com mais ou menos uns 67, 68 anos de idade. Naquela época era uma idade bem avançada. No entanto, quando Pedro pergunta, e este aí, referindo-se a João, Jesus disse assim, se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, que isso te importa? Jesus não estava dizendo, ele vai permanecer, ele vai ficar vivo até que eu volte. Não, Jesus falou, se eu quiser que ele viva, não é esse o problema, não tem nada a ver com você. Mas a tradição nos diz que João faleceu em Éfeso aos 100 anos de idade, então ele experimentou ainda muitas coisas depois que escreveu esse evangelho, ainda trabalhou na igreja de Éfeso como um líder espiritual ali, uma fonte de inspiração, e é nesse ínterim que ele escreve o evangelho dele e diz, Jesus não disse que eu não ia morrer antes que ele voltasse. Ele perguntou para o Pedro, isso não tem nada a ver, não importa você. Assim ele fecha e quebra esse mito, porque quando ele morre as pessoas entendem, bom, não tem nada a ver ele morrer e Jesus voltar. Era natural. João morreu e Jesus não tinha efetivamente voltado. E aí ele termina fazendo algo que até então ele estava evitando, ou seja, ele se identifica. Porque ele vai dizer assim, olha,
Quem está escrevendo esse testemunho aqui é a pessoa que estava recostada ao peito de Jesus, aquele que estava perto, que ouviu o testemunho. E isso é uma manifestação de sua credencial. Era como uma assinatura dizendo assim, ó, quem está escrevendo isso aqui é alguém que viu de perto. É alguém que esteve perto de Jesus e ouviu o próprio coração de Jesus. Bom, assim encerramos. E meu desejo é que você tenha sido edificado, sua fé tenha sido fortalecida e você tenha entendido um pouco mais o Evangelho de João. Quero lançar um desafio de que nós continuemos tendo nosso contato e eu gostaria de desafiar você a ler comigo a Epístola aos Hebreus. São 13 capítulos e como Hebreus é um texto mais elaborado no sentido que exige um conhecimento maior do Antigo Testamento, nós faremos a leitura capítulo por capítulo. Então lanço para você esse desafio, gostaria de ter você conosco nos próximos vídeos. Deus abençoe sua vida.